Lixa 4, exercício 6. Considere duas espiras circulares de acordo com a figura abaixo. Determine o vetor campo magnético no ponto P. Se num determinado instante um elétron passa pelo ponto P com uma velocidade v igual a Vj, qual será o vetor força que o campo fará sobre ele? Bom, primeiro a ideia é calcular o campo magnético gerado, no caso, pelas duas espiras. Você perceba que são duas espiras, né? Apesar dos raios serem diferentes, o efeito no ato de gerar campo magnético pelo fato de estar passando uma corrente pela espira é o mesmo. Então basta a gente calcular o campo de uma espira especificamente e depois ver a contribuição de cada uma e somar. Isso é, o que a gente faz é, genericamente, ter uma espira de raio R que passa uma corrente I a uma distância Z do seu eixo de simetria. Qual é o campo magnético gerado nesse ponto? Certo? Se a gente resolve esse problema, a gente vai ter o campo das duas espiras e, consequentemente, o campo total do problema. Bom, para isso o que a gente faz? A gente pega um pedacinho da espira de comprimento dl, e você vai ter o vetor de deslocamento das cargas no mesmo sentido que a corrente, certo? A gente tem o ponto pelo qual a gente está querendo calcular o campo magnético, está a uma distância r de dl, onde esse vetor r indica o vetor posição do ponto com relação a dl. O campo magnético gerado, então, é dB, certo? Onde esse dB é perpendicular a dl, perpendicular a r, certo? E para cada dl você vai ter um dB numa direção diferente. Você vai ter um dB numa direção diferente, então a gente precisa, para fazer a soma, ter os componentes de dB e, consequentemente, fazer a soma de seus componentes. Então, já nós vamos ter um dB, por exemplo, na direção do eixo Z, certo? Na direção do eixo Z, e a gente chama ele de dBz. Tá? É claro que do jeito que está o sentido da corrente, o meu dBz está no sentido contrário ao lado positivo do eixo Z. Mas tudo bem. Bom, e claro, a gente tem a outra componente, que é a componente paralela ao plano da espira. O negócio aqui, se eu pego um outro dl simetricamente oposto aqui, por exemplo, ele vai gerar essa componente no sentido contrário. Como o dl é o mesmo, o r é o mesmo, tudo é o mesmo, a componente vai ter o mesmo módulo. Consequentemente, a soma das duas vai dar zero. Qualquer dl que eu pegue em cima da espira, simetricamente oposto, eu tenho outro dl que vai anular a componente nessa direção. Consequentemente, a gente pode afirmar, por simetria, que a componente paralela ao plano da espira se anula. Só vai sobrar o dBz, certo? Então, o nosso problema é calcular dBz. Primeiro, o que a gente faz é calcular o dB por Biot-Savart. No caso, é o meu dl vetor R e o meu dl é perpendicular a R. Quer dizer, dl e R são perpendiculares um ao outro. E, consequentemente, o produto vetorial, o módulo do meu dB, faz com que o produto vetorial seja simplesmente o produto do módulo de dl com R. Mas R é um versor. Então, ela é um versor na direção do vetor R. Então, consequentemente, o meu versor na direção vetor R tem módulo 1. E assim o meu dB fica μ0 sobre 4π dl por r ao quadrado, onde r é essa distância aqui. Bem, para calcular o meu dBz, a gente caracteriza esse ângulo aqui como θ, que é igual a esse ângulo aqui deste triângulo retângulo. Então, o meu dBz é, na verdade, dB seno θ, onde o seno de θ é o cateto oposto, que é o Rzão, sobre a hipotenusa, que é Rzinho. Então, a expressão de dBz fica o dB, que é μ0i sobre 4π dl sobre r ao quadrado, vezes o seno de θ, que é Rzão por Rzinho. Bem, só que Rzinho, ele é o quê? No triângulo retângulo é a hipotenusa. Isso é r ao quadrado, é Rzão ao quadrado, mais e ao quadrado. Então, aqui fica Rzinho ao cubo, consequentemente, o Rzinho é a raiz de r ao quadrado mais e ao quadrado. Então, essa expressão embaixo fica Rzão ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios. Bem, só que para todos os dLs, o meu Rzão é o mesmo, que é o raio da espira. O meu Z é o mesmo, que é essa distância, certo? A corrente é a mesma,
o μ0 e 4π são constantes, então toda essa parte aqui é constante. Quando eu vou somar o meu BZ, o que eu vou ter é a soma só de DL. A soma só de DL, então o meu BZ vai ser μ0 isso é R sobre 4π vezes a soma de DL, isso é μ0 isso é R sobre 4π vezes a soma de DL, que é o comprimento da espira. Então o comprimento da espira é 2πr, certo? Bom, 2π corta com 4π, que vai dar 2 aqui embaixo, o Rzão fica R ao quadrado, e o meu BZ fica assim, μ0i é R ao quadrado sobre 2, é 1 sobre R ao quadrado, mais E ao quadrado elevado a 3 meios. Com isso a gente tem o campo gerado por uma espira a uma distância z do seu eixo de simetria. Mas o nosso tema é, na verdade, duas espiras, né? Bom, basta a gente pegar cada uma delas, calcular o campo gerado, certo? Na direção z, e a gente vai ter o campo total. Mas nosso BZ depende de Rzão e da distância dessa forma. Só que entre dois detalhes. O primeiro é que entre a espira menor e o ponto e a espira maior e o ponto, a distância é a mesma, R. E segundo detalhe, que é igual ao raio da espira menor, né? Já que a maior tem raio 2R. E outro detalhe, tanto a corrente na espira da esquerda quanto a corrente na espira da direita geram campos no sentido contrário ao eixo Z, certo? E na mesma direção, no mesmo sentido. Consequentemente, o campo total é a soma dos dois. Então, o que a gente faz? Calcula o módulo da espira 1, vou chamar essa aqui de 1, cujo Z é igual a Rzão, então fica Rzão ao quadrado mais Rzão ao quadrado, isso é, fica Rzão ao cubo aqui embaixo, vezes 2 elevado a 3 meios. E Rzão ao cubo com Rzão em cima, corta, fica só R embaixo. Bem, mesma coisa para o B2, que é o campo gerado por essa espira. A distância Z é Rzão, só que o raio agora não é R, é 2R, onde ao quadrado fica 4. Então, consequentemente, aqui 4 mais 1 dá 5, 5 elevado a 3 meios, e o nosso Rzão ao cubo, cortando em cima com R, fica μ0i sobre 2R. Bom, como eu disse, tanto o campo da espira da esquerda quanto da direita vai ter a mesma direção e sentido para a esquerda. Então, o nosso campo total, o módulo dele, vai ser μ0i sobre 2π, que é o mesmo para os dois, mais 1 sobre 5 elevado a 3 meios, vezes 1 sobre 5 elevado a 3 meios, mais 1 sobre 2 elevado a 3 meios. Bom, o vetor está na direção z, certo? Está na direção z, o B total, mas só que no sentido contrário. Isso é menos z, certo? Menos k. Então, o nosso BZ, então, vai ser... está no sentido menos k. Bem, esse é o campo total gerado pelas duas espiras. Agora, o que ele quer? Ele quer agora, se num determinado instante, você tem um elétron que está passando no ponto P com a velocidade V igual a VJ, na direção do eixo Y. Certo? O nosso campo está na direção do eixo Z e o nosso elétron está na direção do eixo Y. Aí ele quer qual é o vetor força sobre ele. Muito bem. O que a gente faz? Calcula a força. A gente conhece o campo, o vetor campo, e a força é a força de Lorentz, isso é Q, V, vetor B. O campo, o elétron se movendo, interage com o campo de tal forma que a força sobre ele tem essa expressão. A carga do elétron é menos E, carga negativa, a nossa velocidade é V na direção J, então a nossa força substituindo o V e substituindo o campo aqui, fica desse jeito. Menos, que é por causa do sinal da carga, VJ, produto vetorial com esse cara aqui, que é menos na direção K. Bom, esse menos corta com esse menos, só que J vetor K, né? J vetor K, isso vai dar menos I, certo? Menos I, e então o nosso V vetor B vai na direção contrária ao I. Mas a força está no sentido contrário, você está menos.
Então fica mais. Está no sentido contrário ao V vetor B. O V vetor B vai dar no sentido contrário e o K vetor I é igual a mais na direção I. Né? O K vetor, perdão, J vetor K vai dar na direção I positivo, certo? Onde o V vetor B está no sentido negativo. Isso é, o V vetor B vai estar no sentido negativo do eixo X e, consequentemente, como uma carga é negativa, a força vai estar no sentido contrário no eixo positivo do X. Certo? Então, a nossa força M0I é V sobre 2R, 1 sobre 5 elevado a 3,5, 1 sobre 2 elevado a 3,5 na direção I. É isso.